Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito, este é o programa Projeto 15 Minutos, o Céu e o Inferno. E aqui diariamente, à exceção dos sábados, nós estudamos por mais ou menos 15 minutos o quarto livro da Codificação Espírita, realizada por Allan Kardec, O Céu e o Inferno. Estamos hoje começando o capítulo 4. Estamos na segunda parte desta obra, que fala dos exemplos, e dentro dessa segunda parte estamos no capítulo 4. E hoje vamos começar falando dos espíritos sofredores. Então já vimos os felizes, já vimos os de condição mediana e agora vamos entrar nos sofredores. E a primeira parte desse capítulo vai tratar do castigo. O castigo, uma exposição geral do estado dos culpados na sua entrada no mundo dos espíritos, ditado à Sociedade Espírita de Paris em outubro de 1860. Então, o que vamos ver é uma fala dos espíritos sobre como é a entrada no mundo espiritual daqueles que se encontram comprometidos com a própria consciência, que não usaram bem o seu livre-arbítrio. Nada bem. Então, vejamos lá. O espírito que dá esta mensagem é George, é o nome é como o espírito se identifica, George. E ele diz: os espíritos maus, egoístas e duros são logo depois da morte, entregues a uma dúvida cruel sobre o seu destino presente e futuro. Olham ao seu redor e não veem, de início, nenhum sujeito sobre o qual possam exercer a sua má personalidade, e o desespero se apodera deles. Porque o isolamento e a inação, ou seja, a impossibilidade de agirem, são intoleráveis aos maus espíritos. Não levantam os seus olhares para os lugares habitados pelos puros espíritos. Então, não vou fazer isso, até porque estão mesmo totalmente assim, dissociados do bem ainda, não é? Consideram o que os cerca e logo surpreendidos pelo abatimento de espíritos fracos e punidos, se agarram a eles como a uma presa, armando-se das lembranças de suas faltas passadas, que, sem cessar, colocam em ação com os seus gestos zombeteiros. Ou seja, ali eles vão se dar conta que estão com espíritos fracos e se associam a eles. E aqui ele diz que muitas vezes, zombando dessa fraqueza, isso não é uma fraqueza positiva, uma fraqueza negativa, uma fraqueza moral. Essa zombaria, não lhes bastando, mergulham na terra como abutres esfomeados, procuram entre os homens a alma que abrirá mais fácil acesso às suas tentações. Então, eles não ficam no invisível, diz aqui, né, esse espírito. Não ficam ali necessariamente presos à espiritualidade, porque ainda estão muito materializados. Então, vêm aqui à crosta e buscam os encarnados que lhes abram possibilidades de influenciação, também pelo seu baixo teor vibratório, das paixões, não é? Mundanas aqui. Dela se apoderam. Dela de quem? Da alma, que lhe abrirá essa possibilidade. Dela se apoderam, exaltam sua cobiça, tratam de extinguir a sua fé em Deus. Isso eles não têm poder, vejam. Eles incitam a. E aí, o outro se ceder, já vira logo uma presa na mão dos obsessores, né? Porque passam a ser obsidiados. Então, tentam, né? Eles tratam de extinguir, eles
incitam. Se o outro cai, caiu. E quando, enfim, senhores de uma consciência, ou seja, quando eles conseguem estabelecer os vínculos obsessores com o encarnado, veem a sua presa assegurada, estendem sobre tudo que se aproxima de sua vítima o fatal contágio. Então, aquela vítima vai passar a ser o agente de corrupção mental de outras mentes. O mau espírito que exerce a sua raiva é quase feliz. O mau espírito que exerce a sua raiva é quase feliz. Por quê? Porque é isso que ele vibra. É isso que ele vibra. É o natural dele. Não sofre senão nos momentos que não age, e naqueles também onde o bem triunfa do mal. Ainda são aqueles espíritos impuros, não é? Que se comprazem no mal. Está lá no Livro dos Espíritos, é a última classe da terceira ordem, mais inferior de todas, espíritos impuros, é a 10ª classe, né? Na classificação que Kardec propõe ali na escala espírita, espíritos impuros, aqueles que se comprazem no mal. Todavia, os séculos se escoam, passam. O mau espírito sente de repente as trevas invadi-lo. Seu círculo de ação se estreita. A sua consciência muda até então, ou seja, a consciência parecia que estava ali, estado congelada. Muda em silêncio até então a consciência. Falo sentir faz com que ele sinta as picadas aguçadas do arrependimento. Está lá no Livro dos Espíritos. O mal cansa. Porque o mal traz sempre consequências para o que faz o mal, consequências más. Então chega uma hora que a consciência se cansa disso, porque é aquele círculo vicioso que não leva a lugar nenhum. A pessoa está dando círculo, não chega a lugar nenhum, é vazio. Chega uma hora que a consciência se cansa. Então, a consciência que estava muda até então faz com que ele sinta as picadas aguçadas do arrependimento. Inativo, arrastado pelo turbilhão, ele erra, sentindo, como dizem as Escrituras, o pelo de sua carne se eriçar de medo. Por quê? Porque já sabe as consequências. Logo um grande vazio se faz nele, ao redor dele. O momento é chegado, deve espiar. A reencarnação aí está ameaçadora. Vê como uma miragem as provas terríveis que o esperam. Gostaria de recuar. Avança, é precipitado no abismo medonho da vida. Reencarna, quando vê, está preso a um corpinho. Rola espantado até que o véu da ignorância recaia sobre seus olhos. Ou seja, por fim, ele vai se esclarecendo, é todo um processo, não é? Longo, trabalhoso, doloroso. Por quê? Porque plantou muitos espinhos e vai ter que tirar um por um, não é? Reparar cada coisa má que fez. Ele vive, age e é ainda culpado. Sente nele, não sei qual lembrança inquieta, quais pressentimentos que o fazem tremer, mas não o fazem recuar no caminho do mal. Ao cabo de forças e de crimes, ele vai morrer. Estendido sobre seu catre ou sobre seu leito, que importa? O homem culpado sente, sob sua aparente imobilidade, se agitar e viver um mundo de sensações esquecidas. Sob suas pálpebras fechadas, ele está vivo, é o espírito não morre.
Acaba mais uma de muitas oportunidades reencarnatórias, sob suas pálpebras fechadas, vê despontar um clarão. Ouve sons estranhos. Sua alma, que vai deixar seu corpo, se agita impaciente, ao passo que suas mãos crispadas tentam se agarrar às mortalhas. Gostaria de falar, gostaria de gritar àqueles que o cercam. Retenham-me, eu vejo o castigo. Não o pode. A morte se fixa sob seus lábios descorados e os assistentes dizem: ei-lo em paz. Não sabem. O corpo parece ali que tudo está pacificado. Por dentro, um turbilhão infinito. Por quê? Porque já sabe que fez e já sabe que vai ter que assumir consequências. Entretanto, ouve tudo. Morreu no corpo, mas o espírito ouve tudo. Flutua ao redor de seu corpo que não gostaria de abandonar. Uma força secreta o atrai, ele vê, reconhece o que já viu. Já viu. Veio repetindo mais ações, encarnação atrás de encarnação, e foi indo para os mesmos lugares sombrios e trevosos, até que um dia ele começa a não querer mais aquilo. Olha lá, o arrependimento. Eu tenho que sair disso. Desvairado, lança-se no espaço onde gostaria de se esconder. Não mais lugar de refúgio, não mais repouso. Outros espíritos lhe devolvem o mal que fez e, castigado, escarnecido, confuso por sua vez, ele erra e errará, até que o divino clarão penetre em seu endurecimento e o esclareça, para mostrar-lhe que o Deus vingador, o Deus triunfante de todo o mal, que não poderá apaziguar senão a força de gemidos e expiações. Outros espíritos lhe devolvem o mal que fez. E castigado, escarnecido, repetindo aqui, confuso por sua vez, ele erra e errará. Aqui também não é essa questão só do livre-arbítrio, é o espírito errante, não é? É aquele que volta à carne e volta para o mundo espiritual, volta à carne e volta para o mundo espiritual. Ele está nesse estado e vai continuar até finalizar, até se depurar, como todos nós, E o esclareça para mostrar-lhe o Deus vingador, o Deus triunfante de todo mal que não poderá apaziguar, senão a força de gemidos e expiações. Aqui ele fala do Deus vingador, né? Então aí não é aquele Deus que Jesus nos trouxe, não é? Todo Pai, Pai celestial de toda justiça e toda misericórdia. Então, virá a justiça. Mas é essa misericórdia que nos permite estar sempre reencarnando e recebendo experiências, e Deus continua nos permitindo fazer nossas escolhas. Somos nós mesmos que promovemos toda essa dureza nas consequências do que é lei, é a lei de Deus. Lei de causa e efeito. Eu fiz e vou sofrer as consequências do que eu fiz. É justo isso. E se eu não sofrer as consequências, eu não vou aprender. Vejamos na descrição que o Espírito está fazendo, não é? Que ele vai compreendendo que ele vai para aqueles lugares porque ele fez o mal. Então chega uma hora que não vai fazendo sentido. Peraí, eu estou fazendo isso comigo mesmo? Sou eu que estou me levando para esses lugares? A inteligência começa a dizer: isto não faz sentido. O Deus triunfante de todo mal, que não poderá apaziguar. Então, só poderemos apaziguar Deus, a força de gemidos e de expiações. Porque as leis de Deus estão na nossa consciência. Quando as infringimos, as vilipendiamos, as ultrajamos, a nossa consciência
precisa reparar. São as leis de Deus em nós. E o nosso Jorge, então, termina a sua mensagem aqui. E Kardec diz: jamais foi traçado o quadro mais eloquente, mais terrível e mais verdadeiro da sorte do mal. É, pois, necessário ter recursos da fantasmagoria das chamas e das torturas físicas do inferno que a Igreja divulgava, não é? E vemos isso muito claramente. Quem quiser está lá no estudo do projeto 15 minutos. Bom, deixa aqui mesmo. No início, quando vemos o inferno da Igreja. É isso. Amanhã estaremos de volta com mais um projeto 15 minutos. Céu e inferno. Até lá. Muita paz a todos.